por mais uma oportunidade que o nosso Senhor nos concede de estar aqui na casa do Senhor, né? Neste culto com as irmãs, a qual, pela bondade de Deus, as irmãs nos convidou para estar pregando na noite de hoje, né? E com muito tremor e temor eu estou aqui, né, para pregar. Mas graças a Deus que Deus é bom. Já temos ouvido coisas boas, irmão. Fico tão feliz de ver as irmãs com a simplicidade, né, contando os seus testemunhos, os feitos de Deus na sua vida. Isso alegra o nosso coração, né? Quando isso deixar de acontecer, pode ter certeza, é porque a igreja de Deus não está mais aqui na terra. Mas enquanto a igreja do Senhor estiver aqui, estaremos sempre ouvindo o testemunho, né? Os feitos de Deus, as maravilhas do Senhor, aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, né? Tem manifestado o seu poder, a sua grandeza. E o que me alegra é isso, irmão, que eu sei que o meu Deus, como a nossa irmã já disse aqui, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. As irmãs nos deram um tema para estar ministrando, né? E eu quero aqui fazer uso desse tema. Se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 17 e no versículo 11. Capítulo do Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 17 e o versículo 11. O prefácio, que é o título da mensagem, diz assim: Amaleque peleja contra os israelitas. E o versículo 8, eu vou ler o texto, eu vou ler do 8 ao 16, será 8 versículos, e a igreja, por favor, nos acompanha, faz-se necessário ler para entendermos o texto. Diz assim, no capítulo 17 do livro do Êxodo, e no versículo 8, Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens, e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Ur subiu ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até o sol se pôr. E assim Josué desfez Amaleque e o seu povo ao fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória no livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra. Disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração e geração. E você diz amém. Graças a Deus. Irmão, é um texto glorioso esse texto. Conta uma história maravilhosa de um homem por nome de Josué e um homem por nome de Moisés.
Moisés é um personagem muito conhecido na Bíblia, na história, todos conhecem, passa a ter, muitas vezes tem novela, tem filme a respeito de Moisés, dos feitos de Deus na vida de Moisés. E a Bíblia diz que quando Moisés sai, Deus levanta Moisés para tirar o povo ali da terra do Egito, que estava na escravidão, sob os cuidados, sobre o jugo de Faraó. Deus levanta Moisés, e Moisés vai ali sobre a ordenança de Deus, e todos conhecem, Deus, através da vida de Moisés, manda 10 pragas no Egito. Na 10ª praga, aí Faraó deixa os israelitas, ou que seja, os hebreus, sair para ir para a terra que o Senhor assim tinha prometido. Mas a Bíblia diz que Faraó, não satisfeito, ele persegue e encontra com o povo hebreu, que é o povo Israel de Deus, se encontra com ele lá no Mar Vermelho. A Bíblia diz que quando chega o povo diante do Mar Vermelho, aquela dificuldade, não podia voltar porque Faraó estava com o seu exército, e não podia avançar porque tinha um mar, estava cheio e não tinha como atravessá-lo. E a Bíblia diz que Deus, olhando para Moisés, e fala para Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. E a Bíblia diz que o Senhor pergunta para Moisés: Moisés, o que é que tu tem nas tuas mãos? Moisés: Senhor, eu tenho uma vara, eu tenho um cajado. Ele fala: toca nas águas, Moisés. A Bíblia diz que Moisés toca aquela vara nas águas, as águas se abrem e o povo passa o Mar Vermelho a pé seco, não molha nem os seus pés. E passa e continua a sua jornada. E a Bíblia diz que veio o exército de Faraó para passar, e assim o Senhor fez voltar a água, e todos morreram ali, e o povo foi vitorioso. E aí continua a trajetória, não para por aí. Aí a Bíblia diz que depois disso, Deus cuidou do povo. Em pleno deserto, em plena dificuldade, a Bíblia diz que Deus cuidou do povo, porque Deus tinha um propósito para com o povo. Qual é o propósito de Deus? É levar o povo à terra prometida através da vida de Moisés. Então precisamos entender uma coisa, que Deus, ele tem um propósito na nossa vida. Pode ter certeza, nós estamos aqui nesta noite, só que há um propósito maior da parte de Deus na nossa vida. E esse propósito de Deus é algo que vai surgir muitas situações e muitos obstáculos para tentar impedir que esse propósito venha se cumprir em nossas vidas. Mas o que nos alegra é o quê? Que quem nos fez esta promessa, quem tem esse propósito para conosco é Deus, e ninguém pode revogar aquilo que Deus já determinou. Então a Bíblia diz que Deus continua guiando o povo, em meio à dificuldade, Deus guardando, toda situação que vinha adversa, Deus estava guardando o povo ali. Mas a Bíblia diz que chega um momento que Deus ali, o povo está com fome, e Deus providencia maná para o povo comer, e o povo come maná. Olha que interessante, o povo está comendo maná, Deus providenciando, né, para comer maná, e aí o povo começa a reclamar: não queremos mais maná, queremos carne. E a Bíblia diz que Deus é tão bom que Deus manda cordonize, né, e o povo ali come carne e fica satisfeito. Mas mesmo assim, o povo continua murmurando contra Deus. A Bíblia diz que o povo está numa situação, chega num determinado lugar, e as águas que estavam ali em Mara eram as águas amargas. E o povo falou: e agora o que vai acontecer? Vamos morrer aqui? Não tem água para nós beber, a água é amarga. E a Bíblia diz que Deus vai e torna a água doce. Entenda o que Deus sempre faz em prol do seu povo. E Deus torna a água doce, e o povo bebe e fica feliz da vida bebendo água. Mas surge novamente dificuldade, e o povo começa a murmurar contra Deus. E Deus sempre ali cuidando do povo, demonstrando o seu grande amor, enquanto pelo contrário o povo demonstrava grande ingratidão para com Deus. E isso é muito grave, quando o ser humano não entende o favor de Deus, não entende as bênçãos de Deus e retribui como? Com ingratidão. Isso dói o coração de Deus. Precisamos entender e precisamos ser gratos a Deus por tudo que Deus tem feito e por tudo que Deus ainda há de fazer em nossas vidas. Porque se nós reclamarmos de tudo que vem acontecer, reclamarmos da situação que estamos vivendo, isso é um sinal de ingratidão, porque não estamos reconhecendo o que Deus fez lá atrás em prol da nossa vida, né? O povo começa a reclamar, mas o povo não se lembra, volta atrás e vê o que Deus fez. O povo estava sob o jugo de Faraó, estava sofrendo. A Bíblia diz que o povo já tinha se tornado amarga a sua vida, não tinha vontade de viver, mas Deus trouxe esperança para o povo e deu novamente o desejo de viver e de prosseguir. Mas mesmo assim o povo estava sempre reclamando, o povo estava sempre murmurando, o povo estava sempre se levantando contra Moisés, que foi o homem que Deus levantou para tirar da terra do Egito. E o interessante é
que Deus assim mesmo continua cuidando do povo. E o povo continua na sua caminhada, na sua jornada. E a Bíblia diz que o povo continua ali na sua caminhada. E chega em determinado lugar. E a Bíblia diz que o povo ali chega em si, no lugar ali, chega ali no lugar chamado Sim, né? E monta o seu acampamento ali em Refidim. E a Bíblia diz que ali eles procuram água e não tem água. Olha que interessante. Eles chegam e estão com sede. No vale de Refidim. Eles estão com sede. E eles estando com sede, o que eles fazem? Eles chegam até Moisés e falam: Moisés, vamos morrer de sede, nos tirar do Egito, para morrer nós de sede aqui, nossos filhos e nossas mulheres. E a Bíblia diz que eles estavam quase apedrejando a Moisés, porque não tinha água. E Moisés vai clamar a Deus. Moisés vai clamar a Deus e começa a clamar a Deus. E Deus responde a Moisés e diz: Moisés, vai lá, Moisés. Vai lá, porque eu vou fazer brotar a água da rocha. E a Bíblia diz que Moisés vai, leva o seu cajado, e ali Deus providencia a água da rocha, e o povo bebe água, e sacia a sua sede. Só que nesse período que acontece isso, o que acontece? Os amalequitas percebem que o povo de Israel está em Refidim. Em Refidim não tinha água, no deserto não tinha. Então o que eles fazem? Olha, o povo de Israel está acuado lá em Refidim. Vamos lá e vamos destruir ele. Aí é onde Amaleque se levanta para destruir. Mas Amaleque não sabia que Deus já tinha feito brotar água da rocha para saciar a sede do povo, para trazer novamente o ânimo ao povo, e o povo estava novamente de pé. Só que o que estava pensando Amaleque? Amaleque estava pensando: olha, vamos pegar ele lá em Refidim. Sabe por quê? Eles estão cansados, eles estão com sede. Lá não tem água, lá não tem alimento, lá não tem nada. Então vamos pegar e vamos destruir. Só que tem uma coisa, irmão: Deus está sempre à frente do inimigo. O inimigo pode amar a sua arapuca, pode amar o que for, pode tentar contra a tua vida, mas Deus está sempre na frente dele para dar o livramento. E a Bíblia diz que Amaleque vai. E quando Amaleque vai para lutar contra o povo, pensando que o povo está cansado, tipo dizendo assim: agora já era, ele está cansado. Quem sabe o inimigo da tua alma no dia de hoje pensou assim: ó, é hoje que eu vou pegar ela, é hoje que eu vou pegar ele. Por quê? Porque esta luta fez ele cansar, essa dificuldade fez ela cansar, essa calúnia fez ele cansar. Com essa dificuldade ele não vai levantar, com essa calúnia ele não vai conseguir. Aí Deus está dizendo bem assim: ei, não se preocupe não, porque ainda que ele se levanta contra um caminho para a sua vida, vai fugir por 7 caminhos. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus chega sempre primeiro na sua vida. E quando ele chega ali para pelejar contra Amaleque, Amaleque chega para pelejar contra Israel, Moisés chama Josué. Aí é onde começa tudo. Moisés chama Josué. Aí é a primeira vez na Bíblia, na história do povo de Deus, que Deus fala bem assim: agora hoje não vai ser eu que vou pelejar, hoje é você. Porque lá no Mar Vermelho, quem pelejou foi Deus. E pode ver que ele fala assim: ó, o Senhor pelejará por vós e vos calarei. Então Deus pelejou. Só que quando chega aqui nesse capítulo 17, Deus fala assim: chega, agora eu quero ver vocês lutar. Eu quero ver vocês se prontificar. Porque uma coisa é eu parar e Deus está agindo, outra coisa é eu me prontificar, e através da minha prontificação, através do meu posicionamento, Deus agir na minha vida. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Hoje é dia de se posicionar, hoje é dia de se prontificar. Aí sim eu vou agir, mas você precisa se levantar. Aí o que acontece aqui? Quando está Amaleque, aí Moisés chama Josué e diz: ei, Josué, vem cá. Josué: sim, meu senhor. Hoje eu não vou, Josué. Hoje quem vai à peleja é você. Josué estava acostumado a ver Moisés orando e Deus agindo. Ele estava acostumado a ver Moisés indo na frente de Deus, abrindo o caminho.
Mas quando Deus fala para Moisés: Moisés, hoje você não vai, hoje quem vai é Josué, chama Josué. E aí Moisés fala assim: Josué, vem cá, você vai pelejar hoje. Olha que interessante a responsabilidade que Moisés está dando. E você, Josué, é você que vai escolher os homens que vai com você. Olha aí, irmão, Deus simplesmente podia chamar Josué e falar: Josué, olha, leva esse, que eu já conheço, leva esse. Não, Deus fala assim com Moisés. Moisés fala para Josué ir à peleja, mas ele que vai escolher os homens. Olha que responsabilidade. E essa é a primeira peleja de Moisés. Esse é o primeiro ofício que é delegado a Josué. É o primeiro trabalho que é dado a ele depois que saiu da terra ali de Faraó, depois que saiu do Egito. Ali a primeira missão dada a Josué. Porque chega um momento, irmão, que precisamos andar com os nossos pés. Bom é estar debaixo de cobertura espiritual. Bom é estar sentado aí e ouvindo eu ministrar, e eu ministrando dizendo para você: você vai vencer, você vai conseguir. Isso é bom demais. Quem não quer ficar sentado assim e só recebendo, dizendo assim: receba, receba, isso é bom demais. Mas quando é delegada a autoridade, delegada a oportunidade, o ofício, o trabalho para você, aí sim você tem que se posicionar. Aí Moisés fala: Josué, você vai e você que vai escolher. Olha que interessante, porque se Moisés escolhesse e as coisas dessem errada, Josué ia falar bem assim: mas foi o Senhor que escolheu. E a Bíblia diz: olha, Josué, tu escolhe e amanhã tu vai. Será que Josué dormiu, irmão? Será que Josué conseguiu dormir? E para escolher essas pessoas? E Josué vai lá e começa a escolher um, escolher outro, e ele sabia que no outro dia seria a peleja. E ele começa a escolher. Eu creio que ele não dormiu, porque a Bíblia diz que Josué, ele sempre estava ao lado de Moisés na tenda. Ainda que todos iam para a sua tenda, Josué não. Josué ficava aos pés de Moisés, aprendendo com Moisés, porque ele já sabia, Deus já tinha colocado no seu coração. Deus não escolhe qualquer pessoa. Não pensa que Deus escolhe qualquer pessoa. Não, é você. Não, é assim não. As coisas de Deus não é desse jeito. A Bíblia diz que primeiro há um processo. E Josué demonstrou que ele tinha uma chamada da parte de Deus. Você tem que fazer alguma coisa para que Deus possa perceber em você que você tem algo especial. Senão você vai ficar sempre aí, irmão, e Deus não vai ser chamado para nada. Josué não. Quando todos iam para a sua tenda, Josué estava lá na tenda de Moisés. A Bíblia diz que quando Moisés sobe ao monte, pensa que Josué vai para a sua tenda deitar. A Bíblia diz que Josué está no pé do monte, e Moisés lá no monte orando, e Josué no pé do monte. E agora é delegado esse ofício a Josué. E aí Josué escolhe homem. E o interessante é que Moisés fala assim: tu escolhe homem, Josué, e amanhã tu vai à peleja. Aí Moisés fala bem assim, e eu, olha que interessante. Na versão King James da Bíblia, é uma versão bonita que eu acho tão interessante, que fala assim, Moisés fala assim: e eu me posicionarei no monte. Olha, ele fala assim: Josué, tu escolhe os homens e vai à peleja contra Meleque. Eu não irei, mas eu subirei ao monte. E ele fala assim: e a vara de Deus estará na minha mão. O interessante, porque Moisés faz questão de expressar que a vara de Deus está na mão dele. Porque se olharmos diante da Bíblia Sagrada, a história desde o começo do chamado de Moisés, vamos perceber que aquela vara tinha um segredo. Deus tinha dado toda a autoridade a Moisés através daquela vara, sabe disso? Você lembra quando Moisés fala: Senhor, o que eu vou fazer quando eu chegar lá para falar para Faraó? Deus fala para Moisés: Moisés, o que é que tu tem nas mãos? Eu tenho uma vara, eu tenho um cajado. Aí Deus fala: lança essa vara. Quando lança, a vara se torna numa cobra, e Moisés corre com medo, e Deus fala assim: Moisés, pega na cauda dela. E Moisés pega na cauda e se torna novamente a vara.
E a Bíblia diz que quando Deus leva Moisés para mandar as pragas sobre o Egito, você vai ver Deus falando assim: Moisés, toca a vara no mar. Moisés faz isso. Aí Moisés fala para Josué: Josué, olha, você vai pelejar, você escolheu os homens, vai. Eu não vou, mas tem uma coisa: eu vou me posicionar no monte e a vara de Deus estará nas minhas mãos. Você não entendeu? Eu quero fazer você entender nesta noite. Ei, não importa, você está aqui nesta noite, mas você só vai conseguir se Deus estiver no controle de tudo na sua vida. Não importa, você pode ter chamado, você pode ter vocação, você pode ter seu intelectual, você pode ter belos cursos, mas eu quero dizer, se não tiver alguém posicionado no monte com a vara de Deus na mão, você não vai chegar. Mas se alguém, aleluia, se alguém se posicionar e subir ao monte, eu quero dizer que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque Deus estará te guardando. Ei, aí ele falou: olha, Josué, eu não vou a peleja, eu vou para o monte. Quem sabe Josué podia falar assim: Moisés, por que Moisés não vai? Nesse momento vai me abandonar minha primeira missão. Ei, irmãs, você pode até não entender. Muitas vezes quando a pastora fala assim: ó, você vai fazer e se vira. Aí você fala: mas como é que pode a pastora falar isso comigo para mim me virar, em vez de ajudar? Só que você não está entendendo nada. Esse negócio que ela está falando assim, ó, você vai fazer e se vira. Aí ela sabe o que ela vai fazer? Ela vai se posicionar. Aleluia. Ela vai se posicionar no monte, aonde ela vai falar com Deus, e a vara de Deus na mão dela, o que? A autoridade, legalidade, comunhão, sabe? Ela vai estar lá no monte, e você vai estar lá: Senhor, o que eu vou fazer? A pastora mandou me virar, a pastora mandou eu fazer, e agora o que eu vou fazer? E ela não está nem aí. Aí está a pastora lá no monte, com a vara de Deus na mão, e dizendo: Deus, usa ela, Deus, usa ele, Deus, seja com ela, Deus, seja com ele, capacita ele, usa ela. Ou você pensa que a pastora vai delegar? Permita-me, a pastora vai delegar e vai ficar assim? Você pode até ver ela assim agora, mas quando você ir, ela vai fazer isso, ó: Deus, oh Deus, usa ela, usa ele. Por que ela vai fazer isso? Porque Deus delegou a autoridade para ela. A autoridade, a vara que estava sobre Moisés, está sobre a vida dela, e ela vai estar intercedendo pela tua vida, pelo teu ministério, pela tua chamada, pela tua vocação, para que Deus venha te encher e você venha ser próspero no seu ministério. Ei, pensa como ficou Josué quando Moisés falou assim: eu não vou. É a primeira missão, irmão. É difícil. Fala a verdade, quando Deus falou assim para a irmã aqui: a irmã, olha para mim. Quando a pastora falou assim: olha, você vai ser regente. Meu Deus, eu regente? É a primeira missão. Então é difícil mesmo, porque liderar é difícil. Para liderar é difícil, irmão. Então quando Deus falou, pode ter certeza, o que ela foi fazer? Primeira coisa, quando chegou em casa, entrou no seu quarto e foi orar a Deus: Senhor, me ajuda. É assim, Senhor, quando a irmã me convidou para pregar, eu fiz isso. Porque eu tenho mais de 28 anos aqui nesta igreja, parece brincadeira. Mas quando a irmã me chamou, falou: meu Deus, tem misericórdia. O que eu vou fazer agora? Eu não vou dizer não. Eu pensei em dizer, eu falei: não vou falar não. Porque, irmão, quando lhe é delegado uma missão, uma autoridade, é difícil. Nem todos querem. Porque há um peso. Há um peso. Quando Moisés fala assim: eu não vou, você pensa que Josué não pensou em desistir? Não, pensou. Quantas vezes você pensou em desistir?
Quantas vezes eu pensei em desistir? Mas por que você não desistiu? Por que eu não desisti? Porque tinha alguém que tinha se posicionado no monte. Ah, você não entendeu. Alguém se posicionou no monte. Aleluia. Alguém pegou a tua causa. Alguém pegou a tua causa. Alguém pegou a tua peleja. Alguém pegou a tua luta e se posicionou no monte, dizendo: Deus visita ela, Deus visita ele, Deus ajuda ela, Deus ajuda ele, Deus levanta ela mais uma vez. Sabe, ei, irmão, quem está posicionado tem autoridade. Quem se posiciona tem autoridade. A autoridade não é para quem quer, a autoridade não é para qualquer um, a autoridade é para quem que Deus escolhe e sobe o monte e se posiciona e ouve a voz de Deus. E Josué preocupado: Moisés não vai. Mas quando Moisés fala assim: Josué, eu não vou, mas tem uma coisa, eu vou subir ao monte. Isso faz toda a diferença, porque a história toda de Moisés, em comunhão com Deus, em contato com Deus, foi no monte. O encontro de Moisés com Deus foi no monte. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte. Então, quando Moisés fala que vai subir ao monte, isso encheu o coração de Josué de vigor, de força. Ele quis dizer bem assim: Moisés não vai estar aqui, mas eu sei que ele vai estar no monte, e no monte a coisa é diferente. Ei, quem está no monte está por cima. Monte já fala. Quem está no monte não está embaixo, no monte está em cima. E quem está em cima está em contato com aquele que está em cima. E quem é que está em cima? É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor Todo-Poderoso. Moisés diz: ei, Josué, eu não vou pelejar, mas eu vou subir ao monte. Ei, mano, não se preocupa não. Não se preocupa não. Tem alguém que está subindo ao monte em prol da tua vida. Anamante reva sai. Tem alguém que está subindo ao monte em prol da tua família. Tem alguém que está subindo ao monte em prol dos teus filhos. Tem alguém que está subindo ao monte em prol do teu esposo. Ei, sabe por que a tua casa não caiu? Sabe por que a tua casa está de pé, mesmo com tamanha dificuldade? É porque tem alguém que está no monte dizendo: Deus visita ela, Deus visita ele. Não deixa ela cair, não deixa ele desviar, não deixa ela desistir. Tem alguém no monte, tem alguém no monte. Você pode até não ver, mas tem alguém no monte. Você pode até não ver, mas tem alguém intercedendo por você no monte para você vencer. Aleluia, aleluia. Ei, eu quero dizer uma coisa: não é qualquer um que sobe ao monte, não. Não se engane não, dizendo eu também vou subir. Não, isso é empolgação. Só sobe ao monte quem tem propósito com ele, e com ele tem propósito. Porque a Bíblia diz que quando Moisés subia, ninguém subia, ficava no pé do monte. Ainda que eu queira subir, não cabe a mim. E cabe a quem? Aquele que foi delegado à autoridade. Moisés falou: eu subo e eu vou com a vara de Deus na mão. É tipo assim que está dizendo: eu vou subir, Josué, mas tem uma coisa. Olha o que está nas minhas mãos, Josué. Aleluia. Olha, Josué, o que está nas minhas mãos. Eu vou subir, Josué, mas olha o que está. Tu lembra disso aqui, Josué? Tu lembra disso aqui? Toda a história de Israel até o dia de hoje foi construída porque através disso aqui foi Deus. Foi Deus, foi Deus. Ele disse: eu vou subir, Josué, e a vara de Deus está nas minhas mãos. O que é a vara de Deus? Ele está dizendo a autoridade de Deus, o poder de Deus. E aonde está o poder de Deus? Na palavra de Deus. Se você tem a palavra, você tem a autoridade.
Se você tem a palavra, você pode subir ao monte. Se você tem a palavra, você pode se posicionar. Ei, eu quero dizer nesta noite, Deus está nos chamando para nos posicionar, que Ele quer nos revelar coisas grandes e firmes que você não sabe. Ei, Deus falou comigo aqui agora. Olha o que o Senhor falou comigo aqui agora. Olha o que Deus falou comigo, vou te falar. Meu coração está ardendo para te falar. Sabe o que Ele falou? Que Ele vai florescer. Ele vai florescer o teu ministério. Aleluia. Ei, Ele vai florescer o teu ministério. O que é isso? Você lembra que quando pediram para colocar as varas na tenda, para ver quem que Deus ia escolher, a Bíblia diz que a vara de Arão estava lá também. Arão levou a vara, e a Bíblia diz que no outro dia, aquele que Deus iria escolher, a vara ia florescer. Mas a Bíblia diz que a vara que Arão colocou na tenda, além dela florescer, ela deu fruto. Você não entendeu? Deus está dizendo bem assim: chega de um ministério falido. Deus vai fazer você florescer e dar fruto para a glória de Deus. Vai florescer o teu ministério, vai florescer a tua chamada, vai florescer o teu ministério. Sabe por quê? Porque alguém se posicionou e está intercedendo pela tua vida. Eu já posso ver ministério florescendo aqui. Eu já posso ver ministério florescendo aqui nesta noite. Ei, esse cansaço vai sair, essa dificuldade vai sair, esta luta vai sair, esta barreira vai sair, e você vai triunfar para a glória de Deus, que fez os céus e também a terra. Caminhando para o final, olha, aí Moisés sobe, aí Josué vai, escolhe os homens e vai. Deus está falando com você. Aí Josué vai. Você está entendendo? Aí Josué vai, porque Moisés subiu. Aí Josué vai. Deus está dizendo-me assim: pode ir, porque eu serei contigo. Pode ir, porque eu serei com a tua vida. Pode ir, porque eu estou aprovando o teu ministério, a tua chamada, a tua vocação. E Josué vai. Só que Josué vai a peleja, e Moisés sobe ao monte. Olha que interessante. Só que Moisés não sobe só. Ele chama Arão e chama Ur. Vamos comigo, porque Deus tem algo a fazer. Deus vai fazer algo diferente. Deus vai fazer algo diferente. Eu quero dizer, Deus vai fazer algo diferente na tua vida, viu? Pega esta palavra. Deus vai fazer algo diferente na tua vida. Você não está só. Deus vai fazer algo diferente na tua vida. Porque aquilo que aconteceu aqui contra Amaleque foi diferente. Nunca tinha acontecido aquilo. Nunca tinha acontecido de o povo e a peleja. Deus que ia, não era o povo. E aqui Josué vai. Josué estava acostumado a Deus pelejando, Deus abrindo o mar. Mas chega um momento, chega um momento que aí Deus fala assim: agora Moisés, fala para Josué ir. E Josué vai a peleja. E ele naquela empolgação começa a pelejar contra os amalequitas, contra Amaleque. E a Bíblia diz que Israel começa a vencer. Aí depois a guerra começa a ficar travada, e a Bíblia diz que Amaleque começa a prevalecer. Aí o texto diz que quando Moisés vê a peleja, ele levanta a mão, e quando ele levanta, Israel começa a prevalecer. Mas Moisés é humano, Moisés cansa. Mesmo tendo a vara de Deus na mão, cansa. Você não entende. Mesmo sendo um pastor, sendo pastora, sendo um líder, sabe, cansa. Se não, a gente cansa, porque não deixa de ser um ser humano. E temos as nossas limitações. E a Bíblia diz que Moisés está assim, ó, com as mãos. Quando Moisés baixa as suas mãos, porque está com as mãos cansadas,
Aí Amaleque começa a prevalecer. Aí, ó que interessante. Quem tem visão de Deus é diferente, irmão. Então, o Arão percebe algo. Ei, Moisés está baixando as mãos porque ele está cansando. E um olha para o outro e fala: o que é que vamos fazer? Ele avista uma pedra. Pega aquela pedra ali. Pega a pedra. Ei, Moisés, senta aqui, Moisés. Ei, irmão. Aleluia. Ei, Moisés, pode sentar. Ah, mas não é o líder? É, mas pode sentar, Moisés. Ah, mas não foi chamado como libertador? Sim, mas tu cansa, pode sentar, Moisés. Chega um momento que, aí Moisés faz assim, ó. Moisés senta. Olha que interessante. Moisés senta. E quando Moisés senta, Ur de um lado e Arão de outro lado. Segura a mão de Moisés assim, ó. Ei, Moisés, você não está só. Você não está só. Quem sabe a mão de Moisés assim, aí um de um lado, epa. A mão esquerda de Moisés abaixar, Arão do outro, epa. Aí naquele cenário todo, a Bíblia diz que quando, parece que eu vejo, irmão, parece que eu vejo Josué avistando, olhando para o monte assim, olhando para o monte, Josué olhando e vendo as mãos de Moisés assim, ó. Isso trouxe uma dose de ânimo para Josué, que Josué agora sai com a sua espada e começa a matar um, matar outro, e o exército vê Moisés assim, ó. Eu quero que você entenda nesta noite que tem alguém assim para você, ó. Por mais que, ó, parece que vai tombar, ó. Ei, por favor, pastor José, e vem cá, irmão, para nós finalizar. Pastor José, por favor, com a permissão. Olha, irmão, Moisés estava cansado. O senhor é Arão. Arão é mais velho. Fica aqui. O senhor é Arão. O senhor não vai sentar não, que vai sentar sou eu. O senhor é Arão e você é Ur. E Deus me dá o privilégio na noite de hoje de ser Moisés. Ó, aí ele faz assim, ó. Moisés percebe, aí um olha para o outro, olha um para o outro. Ó, as minhas mãos, aí, olha a peleja. Israel está perdendo a guerra, porque as mãos de Moisés estão. Aí olha uma pedra, olha para a pedra, pega a pedra. Vê uma pedra. Fala para Arão, Arão, olha, fica aqui do meu lado. Me chama aí, Arão, me chama, Arão. Manda eu sentar, eu sou Moisés. Tem certeza? Posso sentar? Posso sentar? Sentei. Percebe uma coisa? Percebe uma coisa? Moisés está sentado, as mãos estão levantadas. As mãos estão levantadas, ei. Mas mesmo assim as mãos cansam, mesmo sentado. Aí, ó. Minha mão cansou, vai cair. O que que faz? O que que tu faz? A outra. E o que que Israel faz? Israel peleja e prevalece. Cadê o grito de prevalecer? Prevalece nesta noite, Israel. Ei, você pode ser Moisés, você pode ser pastor, você pode ser dirigente de oração, você pode ser liderança, mas tem uma coisa, você cansa. Ei, mas não se preocupe não, tem e tem Arão para levantar. Como sinal que você está prevalecendo, se coloque de pé. Você vai prevalecer. Você não está só. Você não está só. Alguém está sustentando as tuas mãos. Alguém está sustentando as tuas mãos. Quem sabe o inimigo falou: ela vai parar, ela vai morrer, ela não vai conseguir. Aí Deus está dizendo: estou levantando o Arão. Ó, estou levantando. Estou levantando. Ó, estou levantando, ainda que esteja cansada, estou levantando. O Espírito Santo de Deus te levanta,
te levanta, te levanta, te levanta. Vai, vem comigo, vai, te levanta nesta noite. Enquanto isso, Israel está prevalecendo e vencendo e dizendo: só o Senhor é Deus. Ei, eu quero ver todo mundo com mão levantada. É sinônimo de vitória, irmão. Levanta a mão, levanta a mão. Oh, coisa linda, oh, coisa linda. O inimigo pensou que você não ia conseguir. Olha você aí. O inimigo pensou que você não ia conseguir. Olha você aí. Olha você. Canta esse hino, canta esse hino. O inimigo pensou que você não ia conseguir, mas olha você aí. Olha você aí. Olha você de mão levantada. Olha você de mão levantada. Olha você de mão levantada aí. Olha você. Olha você, olha você aí. Olha você aí. Olha o teu ministério florescendo. Olha o teu ministério florescendo nesta noite. Olha as tuas mãos aí. O inimigo vai ver que você está de pé e pronta. Você está se posicionando nesta noite. Você aí de pé, de pé, de pé. Sabe por quê? Porque tem alguém sustentando as tuas mãos. Tem alguém sustentando o teu ministério. Tem alguém sustentando a tua família. Tem alguém que se posicionou e disse: eu vou pegar esta peleja e vou junto com ela. E vou junto com ele. Aleluia, aleluia. Louve a Deus, irmã. E adore a Deus nesta noite. Canta o hino da vitória com as mãos levantadas, entendendo: Deus está te sustentando nesta noite. Vai, tecladista. Aleluia. Vamos, a mão está cansada? Aleluia. Vamos levantar a mão aí, ó. Aleluia. Vamos aí, ó. Eis o mar. Olha aí. Atrás vem Faraó, porque nos trouxe aqui Moisés a este lugar. Israel assim lamentou então. Você vai vencer. Ele vai fortalecer as tuas mãos. Moisés a Deus. Ele vai fortalecer as tuas mãos cansadas. Vai sim. E Deus lhe falou. Ele se posicionou. Olha aí. Porque clamas a mim. Pode tocar. A autoridade foi delegada a você nesta noite. Nestas águas. Ela vai se abrir, você não vai morrer afogado. O mar se abriu e Israel passou. Porque clamas a mim. Toca nestas águas. O mar se abriu.
dentro da nossa casa. Se dá o livramento lá, quantas vezes